com o Everton, toca no Guerreiro, o Guerreiro devolve, ele né, poderia finalizar, mas toca, e o Diego faz de voleio. Um belíssimo gol de jogadores talentosíssimos. Então o Flamengo está com muitas opções, né? Olhou para o banco ali, entrou o Berril no segundo tempo, com outra característica diferente do Everton, é mais velocidade, é mais força. Então o Flamengo foi superior, mandou no jogo, tirou até um pouco o pé, na minha concepção, tirou um pouco o pé no segundo tempo, administrou mais o jogo no segundo tempo e assim mesmo teve chances, né? O São Paulo, pelo contrário, né? Tentou ali no início do jogo segurar um pouco, marcar, sair um pouco nos contra-ataques, mas o psicológico, o emocional, o momento do São Paulo está difícil. Os jogadores querem fazer, mas a coisa não acontece. Será que eles querem mesmo, Zinho? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eles estão correndo, eles estão tentando, Sormani, mas assim, eu sei como é que é isso, eu já passei por esse momento. Às vezes a fase quando não está boa, você pensa uma coisa e a coisa sai diferente, né? É um momento difícil do São Paulo, tem que ter ali os jogadores se reunirem, conversarem. Não sei, o Rogério Ceni, né, com a sua liderança, sua experiência. É mais falta de confiança, é mais falta de confiança do que de vontade que você diria. Eu acho que sim, eu acho que assim, eu olho para a equipe do São Paulo, o time do São Paulo, o elenco que o São Paulo tem, é muito melhor do que vários times que estão na frente dele. Mas o ano passado o Internacional era assim também. Aí é o time grande que quando está num momento difícil, para ele, entra nessa zona aí que é o perigoso. Uma equipe está acostumada a jogar do meio da tabela para baixo, ele está acostumado com essa pressão. Eu joguei já em time que lutava contra o rebaixamento, né? No caso do Figueirense, não é demérito nenhum. Claro que não. Fui para lá, não demérito do Figueirense, porque às vezes o torcedor do Figueirense fica chateado porque eu não posto nas minhas redes sociais, ou porque eu falo menos do Figueirense. Mas eu fui para lá porque o time estava com dificuldade e lutava contra o rebaixamento. E nós tínhamos lá na lousa, jogo tal, 0 ponto. Jogo tal, 1 ponto. Jogo tal, 3 pontos. Como objetivo? Como objetivo, lá na lousa. Mas o time grande não faz isso também? Não, mas o grande é 3 pontos. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Mas faz essa matemática faz assim, também, mas não com 0 no Cruzeiro 2003, aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa, o Vanderlei colocava esses 3 jogos, no mínimo 7 pontos. Então, abria mão não abria mão. Podemos perder 2 pontos aqui, mas nessa outra sequência aqui tem que ser 9 pontos. Você tem que estar nesse percentual de 70 para cima para estar nas primeiras colocações. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético. O Galo vem de 10 pontos conquistados dos últimos 12 possíveis. O Atlético vence de virada o Clássico, bate o Cruzeiro no Independência. É tema para daqui a pouquinho. Edmundo, o São Paulo corre risco de cair? Você olha para o São Paulo e não vê muita margem de melhora? Olha, eu vou dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Eu não torço para o São Paulo cair, não. Acho que não vai cair porque tem times bem piores no papel. Mas tudo isso que o Zinho disse, eu concordo com ele, não falta vontade, mas falta um padrão de jogo. Você precisa saber como o seu time joga. Mas isso não é só para o jogador, não. Para a diretoria, para o torcedor, para a gente aqui. O Flamengo joga. O São Paulo joga em que sistema? Alguém se atreve a dizer? Joga num 4-1-4-1? Joga num 3-5-2? Joga num 4-2-3-1? Eu sei que números, essas coisas, o número importante, meu filho, é aquele que está apontado lá no placar. É 2-0 para o seu time, é 3-1 para o seu time, é 1-1 jogando fora de casa. Entende o que eu quero dizer? O importante são os resultados. Mas você precisa ter uma maneira de jogar. E os jogadores, principalmente o São Paulo, que está trocando, entrando, saindo, chegando o jogador e saindo todo dia. Todo dia tem uma notícia de jogador chegando e todo dia tem uma notícia de jogador saindo. O mínimo que você tem que ter é o que o Botafogo tem. Um esquema definido de jogo. Seja ele super defensivo, seja ele super ofensivo. Porque você adaptar um jogador num sistema pronto é muito mais fácil do que só jogar a camisa para cima e falar, vai lá no campo e se vira. E com todo respeito ao Rogério, que é um amigo, um dos profissionais que eu tive a oportunidade de jogar contra, dos mais bacanas,
que eu tive a oportunidade de convencer, mas ele precisa repetir isso como técnico. Ele precisa mostrar que tem capacidade de ser técnico, organizando minimamente a sua equipe. Porque daqui a pouco, não é o caso que o próximo jogo é contra o Santos na Vila. Outra pedreira. Pode ganhar. Pela grandeza, pela camisa, pela qualidade dos seus jogadores. E já ganhou lá esse ano. Mas daqui a pouco entra na zona de rebaixamento. Já está. Não, entra definitivamente, né? Tô falando. Fica atolado. Hoje tá com o mesmo número. Fica muitas rodadas, né? Aí a torcida começa a vaiar, a torcida começa a cobrar e aí a moral, confiança vai a zero. E aí, ó, ladeira abaixo, não segura mais. Mas eu ainda não vejo assim, porque ainda vejo Avaí, Atlético Goianiense com muita dificuldade de se recuperar. E aí você vai ali encontrar mais uns 2 ou 3, para eu não ser injusto com ninguém, mais uns 2 ou 3 que tecnicamente são piores que o São Paulo. O Petrus chegou essa semana interrompendo as férias da Europa, ele jogava no Betis, né? Em tese, ele estaria pronto para jogar, estivesse ainda no calendário, estivesse jogando na Europa, apenas no mês de agosto. Quer dizer, ele interrompe as férias, chega, treina e joga. Eu imaginei que ele fosse precisar de 10, 15 dias, pelo menos, para se recondicionar fisicamente. Como é que ele foi, Sr. Mani? Fez o que pôde. Nada além disso, um jogador esforçado. Ele é muito bom jogador, concordo. A contratação é muito boa, mas não para chegar na metade do campeonato. É aquilo que o Edmundo falou. O São Paulo perde jogadores e começa a remontar o seu time na metade do campeonato. Perdeu uma série de atletas, chegam vários jogadores e quem tem que reconstruir esse time é um técnico que não é um técnico. Ele não é técnico. O Rogério Ceni, jogador, é uma coisa. O Rogério Ceni, treinador, é outra completamente diferente. Ele é um treinador ruim. Ele pode vir a ser um treinador no futuro muito bom, até dirigir a seleção brasileira, ou trabalhar na Europa e ser extremamente vencedor. Isso a gente não sabe. O que a gente sabe nesse momento, o Rogério Ceni não passa de um treinador ruim. Nada além disso. E que ele tem dificuldades para montar o time. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se ele pegasse o ego dele e jogasse na lata do lixo, ele pediria a demissão do São Paulo hoje. Porque se ele ama tanto o São Paulo assim, ele sairia. Ele sairia. Eu trouxe informação aqui no rádio, que ninguém sabia. Consta uma cláusula no contrato dele que se ele for demitido do São Paulo com aproveitamento superior a 47%, contando o ano inteiro, e esse número foi chegado com base no trabalho do Osório, do Ricardo Gomes e do Balsa, o São Paulo tem que pagar uma multa de 5 milhões de reais para ele. E aí, você ama o São Paulo ou você não ama? Se você ama, para que ter essa multa? E essa multa cai depois com o passar do tempo. O São Paulo hoje está com pouco mais de 50%. Se perder para o Santos domingo, na Vila Belmiro, acho que cai de 47% o aproveitamento dele. E aí o São Paulo teria condições de demitir o Rogério Ceni sem ter que pagar essa multa de 5 milhões de reais. Então a situação do São Paulo é muito complicada. Não acho que é fácil, não. Acho muito difícil. E aquilo que o Edzinho falou, o Edmundo também ressaltou, o time grande, quando vai para essa situação, tem muita dificuldade para se recuperar. Aí entra o marketing do drama, ingresso a R$2 para lotar o Morumbi, botar 50, 60 mil pessoas. Acho que no campeonato retrasado que o São Paulo teve uma situação dessa ruim, ele ficou 13 rodadas na zona de rebaixamento. 2013. 2013. Isso, 2013. Ele ficou, coincidindo, né? 2013, 13 rodadas na zona do rebaixamento. E ele conseguiu sair. Exatamente usando esse marketing do drama. Né? Ingresso a R$2, quem tem mais de 7 fios de cabelo na cabeça não paga nada também, qualquer coisa, inventar qualquer coisa para botar torcedor no estádio para tentar tirar o time dessa situação. Não é fácil. O São Paulo fez tudo errado esse ano. É um time devedor que precisava vender jogador, mas não do jeito que vendeu. O São Paulo precisava de 60 milhões de reais, segundo o balancete dele é publicado nos jornais. Já vendeu 150 milhões e com bônus pode chegar a 180. Pra que tudo isso? Das vendas, 5 jogadores frequentavam o time titular, né? Se eu me esquecer de alguém aqui, vocês, por favor, me ajudem. Lianco, Maicon, Thiago Mendes, Luiz Araújo e David Neres. 5 jogadores que recentemente estiveram frequentando o time titular do São Paulo. Vamos aos personagens... O João Schmidt também. E o João Schmidt. João Schmidt que não foi negociado, mas, enfim. E o Lucão tá afastado.
Vamos então aos personagens da vitória do Flamengo. Pior momento nosso, infelizmente a gente não vem conseguindo somar pontos e a gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa de alguma forma mudar essa situação e a única forma é os jogadores se unir de uma forma que a gente possa sair juntos disso. Eu acho que a única pessoas que pode mudar isso somos nós. Então que a gente tenha uma reflexão, cada um, para que a gente possa voltar para os treinamentos na terça-feira e a gente conseguir achar uma solução para esses problemas, para solucionar essas derrotas, essa falta de somar pontos. Então a gente sabe da dificuldade que é o brasileiro e a gente não pode deixar tudo para as últimas rodadas. A gente está no primeiro turno, a gente sabe que tem muito brasileiro ainda, então a gente precisa voltar a vencer para que a gente possa recuperar a confiança. Como eu falei no final do jogo, tem que ter uma humildade suficiente para trabalhar e reverter essa situação o mais rápido possível. É incômodo, o São Paulo não pode estar nessa situação, não pode estar nessa posição na tabela. E a gente sabe, a gente é conhecedor da situação e vamos trabalhar, não tem muito o que falar. Tem que trabalhar para poder sair o mais rápido possível. Mas o time vinha bem até que o Voaden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo a 1 metro, 2 metros da entrada da grande área. Mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde, para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. Na hora que sai o gol, 5 minutos depois, perdemos a concentração, um erro nosso, acho, se eu não me engano, uma bola chutada à frente, e tomamos o segundo gol. Aí fica difícil para você ter poder de reação. Apesar de ter feito um segundo tempo ainda procurando o jogo, conseguindo cruzamentos, boas oportunidades, até o último minuto, acho que o Wellington nem, se eu não me engano, né, que pede um gol de cabeça ali. Tentamos, mas o Flamengo daí foi perigoso no contragolpe, que era tudo que queria. O Flamengo se postou bem, próximo à linha da grande área, uma linha de 5, uma linha de 4, até o Diego baixando, ajudando muito na marcação, taticamente sendo muito importante para o Flamengo, só o Guerreiro à frente e saindo na velocidade no contra-ataque que era o que era necessário para o Flamengo. Fez o jogo que saiu na frente, fez 2 gols, se preparou teve a oportunidade até de fazer o terceiro nos contra-ataques. Ô Simon, o Rogério fala da distância da barreira no gol do Guerreiro. Teve alguma irregularidade ali? Vilani, não é com esse tipo de posicionamento, de colocação dele, que ele vai tirar o São Paulo da onde o São Paulo está. Essa soberba dele é que tem que baixar. Não está. A medida está lá, 8,9. A medida regulamentar são 9,15 metros da bola. O Rogério Ceni falou em 10 metros. Não tem 10 metros, tem 8,9. Tá? Ou seja, 8,8. A distância está diminuindo porque está caminhando. Ó. Quando for bater a falta, o Cuevas que está ali está 5 metros. 5,8 o Cuevas ali, ó. 6,1, tá? 6,1. O Cuevas está irregular. E a barreira também está irregular. A batida do Guerreiro foi perfeito. Isso é mérito do jogador que bateu na bola. Não tem nada da barreira e está irregular. É um absurdo que o Rogério veio falar. Foi falta do Petros no Foi Guerreiro? Foi falta. O Voaden acertou na decisão, houve a falta e a marcação da barreira que o Rogério reclama, ele lá do banco de suplentes da área técnica dizer que tem 10 metros de lá, não tem como tu afirmar e fazer categoricamente uma afirmação dessas. Tá? Aí houve a falta, e aí o Voaden muito próximo da jogada marcou, e a barreira, como dá para ver, que nós medimos ali, tem 8,9. Quando ele executa o Guerreiro, cai para 8,2. Tá? Então não tem querer justificar a derrota do São Paulo hoje, em cima da arbitragem. O Leandro Pedro Voaden foi o árbitro experiente, que apitou com tranquilidade o jogo. Portanto, ali, aí, Simon, ali aponta bem, 8,9. Desculpa, ele não estava culpando a arbitragem, ele estava culpando a inocência dos jogadores que ficaram a 10 metros e possibilitaram que o Guerreiro tivesse. Mas não tem 10 metros, 10 metros na cabeça dele. Ali tem 8, claro, mas ele não estava culpando mas acho que ele estava reclamando dos jogadores dele. Exatamente. Porque no jogo era aos jogadores e não me pareceu que ele fazia assim, ó, ele fazia um movimento para que a barreira adiantasse. Aqui numa boa, do jeito que o Guerreiro bateu, poxa. Não, e outra coisa, mas indiretamente. Pelo em ovo. Nós que jogamos, a gente sabe. Se é 8,9, se ela está a 9,15 metros, ela dá mais ainda ângulo para o Guerreiro. Então, não justifica, assim, eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que ele tinha reclamado
do árbitro Não. com a distância. Ele Ele achou reclamou que a barreira estava muito longe em relação à Ele bola. reclamou com a barreira e isso dele. deu mais ângulo pro Mas na cabeça dele, facilidade, pelo menos ali, ó. Lógico. Ali tá 8.9, a barreira tá até adiantada. Tá até adiantado. E outra coisa, indiretamente, o senhor Armando, indiretamente é uma crítica velada à arbitragem, não é? Ele lá, 10 metros, baixo, essa cena que o Zinho falou aí, aproxima mais. Como é que aproxima mais? Tem um árbitro que tá ali para aplicar a regra do jogo. E nesse caso, a barreira, e ele também, que foi um exímio batedor de faltas, o Rogério sempre batia falta como poucos, não é que eu vi, gostava de dizer, eu quero a barreira no lugar, 9,15 metros, inclusive ele sabia a distância. Dizia, e fez vários gols, e eu apitei e colocava a barreira 9,15 metros, como o Vaden até tentou colocar e não conseguiu, né? O Cuevas, dá pra ver, o Cuevas tá a 5 metros de distância, 6 metros de distância, e o Guerreiro foi muito feliz na batida dele e gol. Então, Rogério, não é por aí. Eu acho que essa questão, né, de querer justificar a barreira e tal, um outro detalhe, não vai nessa, velho. Não vai nessa. O São Paulo tá mesmo a bancarrota. Aconteceu com o Internacional, que é um time também, uma instituição, né, do tamanho do São Paulo, em que não cai. Tá jogando a Série B hoje em 5º colocado. E o São Paulo também tá correndo. Eu realmente concordo com o que os companheiros aqui falaram. O São Paulo não é um time hoje para sair dessa zona em que está. E a tendência é aumentar se continuar assim. Vamos então aos personagens do Flamengo, que venceu o jogo. Vem crescendo e vem fazendo desse estádio cada vez mais a nossa casa, né? A atmosfera maravilhosa mais uma vez, torcedores comparecendo e nos ajudando. Hoje mais um grande jogo, feliz pelo gol, mas sem dúvida nenhuma é um gol que eu fiz nesse caso, mas que com certeza demonstra a qualidade da equipe, dos jogadores envolvidos, né? No caso o Paulo, Everton Ribeiro, um passe açucarado ali. Eu acho que nós temos que cada vez mais criar essas oportunidades, né? Diversidade no nosso jogo para que nós possamos vencer. E até agora nós temos feito isso muito bem e eu acho que o Flamengo só tem a ganhar com isso. Não tem nenhum jogo fácil, mas a gente aqui junto com o torcedor, no nosso campo, estamos correndo ainda mais, né? Essa atmosfera está muito favorável e temos que manter isso, né? Como eu falei, com humildade, temos que ir melhorando a cada jogo para nos tornarmos cada vez mais fortes. Tinha uma partida difícil, muito orgulhoso da equipe, que ela produziu hoje, porque tivemos um jogo no meio da semana, bastante desgastante contra o Santos. Os atletas foram realmente bastante eficazes e fizemos uma partida num bom nível. Acho que a gente está crescendo novamente e só parabenizá-los, porque realmente eu acho que a gente novamente mereceu a vitória. Gostaria de ter começado o campeonato melhor, mas infelizmente não aconteceu. E campeonato de pontos de corrida a gente precisa pontuar sempre muito bem dentro de casa. Conseguimos nos jogos que fizemos aqui, ainda conseguimos uma vitória lá em Salvador, que também é bastante difícil. E agora a gente vai descansar bastante, porque é uma semana curta pra gente, né? Com 3 jogos em 6 dias praticamente, com uma viagem longa a Santiago. A gente precisa recuperar os atletas e colocá-los na melhor forma possível para a quarta. Quarta-feira no Fox Sports 2, 9h30, tem Palestino e Flamengo, você vê com a gente aqui no Fox Sports. Repito, no Fox Sports 2. Zinho, e ainda falta o Giovânio, hein? Quer dizer, o Flamengo tá tomando jeito e com gente boa ainda para estrear. Onde é que ele joga nesse time? Assim, por coerência, pelo que eu tô vendo do trabalho do Zé Ricardo, ele não deve começar logo titular, ele vai entrando aos poucos. Mas até vendo o que o Carille fez no Corinthians hoje, aquele sistema que ele mudou do 4-2-3-1 pro 4-1-4-1, eu acho que poderia fazer isso, principalmente jogando na Ilha do Urubu, mando de campo, com apoio da sua torcida, abre mão de um volante, faz uma linha de 4, né? Bota um volante e bota uma linha de 4 na frente, Giovânio, Everton Ribeiro, Diego e Everton, e o Guerreiro lá na frente. Ficaria interessante, né? Porque teria velocidade pelos lados, criatividade no meio com Everton Ribeiro e Diego, muita qualidade. Esse Diego é um absurdo que joga, é um cracaço de bola e é um cara que taticamente, por tanto tempo que ele passou lá na Europa, ele entende taticamente que consegue voltar e ajudar nessa marcação, sabe? Essa linha de 4, os dois do lado voltam marcando e o Everton com o Diego volta ali para ajudar esse volante.
ficaria interessante. Acho que dá para jogar assim, para que o Giovani possa estar tendo suas chances também. E o jogador, a meu ver, assim, para sair de cima é o Márcio Araújo, né? Porque esse é um mito de que o Márcio Araújo marca. O Flamengo fez 11 jogos até agora no campeonato. O Márcio Araújo participou de todos. Ele tem 2,1 desarmes por jogo. 2,1. Nos 2 últimos jogos do Flamengo que o Cuéllar jogou, ele fez 5 desarmes hoje, 8 desarmes no meio de semana contra o Santos. Ou seja, 13 desarmes, que você dividir por 2, vai dar 6,5. Então, quer dizer, o Márcio Araújo, que todo mundo diz que, quem vai marcar? O Márcio Araújo vai sair, quem é que vai marcar? Isso é folclore, gente. Isso é uma ficção. É uma ficção. Estatística mostra isso. Ele tem 2,1 desarme por jogo. Então, naturalmente, você tira do jogo, para fazer esse sistema do 4-1-4-1, o Márcio Araújo. Você coloca o Cuéllar, que tem mais poder de marcação do que o Márcio Araújo, chega mais, sofre mais faltas do que o Márcio Araújo e fez um gol contra o Santos belíssimo, coisa que o Márcio Araújo não faz. Aí vai ser a dor de cabeça. Essa dor de cabeça. E é uma dor de cabeça boa. Porque não podemos esquecer da qualidade do Ilharão. Realmente vinha mal. Mas muito bom jogador. Vinha jogando mal. Vai virar opção. Foi barrado porque por mérito, né? Merecidamente. Mas ele é um excepcional jogador. E tá meio escanteado, né? O Berril, assim, parece que tá se adaptando. Eu acho que essa coisa de adaptação... Irmão, pra mim a grama é verde, a bola é branca, a chuteira é preta e é em qualquer lugar do mundo, meu filho. Jogador joga em qualquer lugar do mundo. Pra mim. Negócio de adaptação é conversa pra boi dormir. Mas também não vou chegar aqui e botar o cara dois jogos e dizer, é ruim pra ir embora. Não. Ele jogou muito bem contra o Santos. Ele tem entrado muito bem. Jogou muito bem. Entendeu que ele é desprovido de inteligência, que ele precisa correr e chegar lá na linha de fundo e cruzar para dentro da área, porque vai ter a chegada do Everton Ribeiro, do Diego, do outro Everton, e o Guerreiro está sempre lá presente. Se ele fizer isso, o Flamengo vai ganhar e muito. E ele tem feito e consequentemente, faz até gol da vitória, como foi no caso do jogo contra o Bahia. Para a gente fechar, quarta-feira é revanche contra o Palestino? Até piada seria, porque o tamanho do Flamengo, com todo respeito ao Palestino, não se compara ao Palestino. Mas é uma oportunidade de você demonstrar que lá atrás foi um acidente de percurso, que acontece com todos os gigantes, né? E o Flamengo tem que... Obrigação não tem, obrigação tem de se classificar, mas tem chance de vencer lá e vencer aqui, e ou lá ou aqui poupar os seus principais jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro e passar com folga. Quarta-feira, 9h30 no Fox Sports 2. Zinho, deu uma espiada no clássico de BH? Deu galo. 3-1, Fred